Queridas amigas, futuros servidores públicos do INSS, estamos de volta aqui para a nossa segunda aula de Direito Constitucional, onde vamos então continuar estudando a nossa disciplina, o nosso conteúdo programático. Na aula anterior, nós estudamos aqui o artigo 5º da Constituição Federal, demos uma boa adiantada no artigo 5º, chegamos ao seu inciso 51. Então hoje nós vamos dar sequência e vamos concluir o artigo 5º e seguir pelos próximos assuntos também, que fazem parte do nosso conteúdo. Então vamos a partir do inciso 52 do artigo 5º. Olha aqui comigo o inciso 52. Na verdade, nós falamos do 51 e também do 52, não é isso? Ambos acerca da extradição. A extradição de brasileiros está no 51 e a extradição de estrangeiros está no 52. Então agora vamos a partir do inciso 53. Vamos lá. Ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Olha só, nós temos o direito, nós cidadãos de modo geral, de só sermos processados e julgados por uma autoridade que, segundo a lei, tenha a tarefa de fazer o nosso julgamento. Isso é a autoridade competente. Detalhe, essa palavra competente aqui, ela não está usada no sentido que nós costumamos usar no nosso dia a dia. Você costuma dizer, fulano de tal é muito competente, é muito preparado, é muito qualificado. Aqui não. Aqui, competente significa ter atribuição para lidar com determinado tema. Então, nós todos temos o direito de só sermos processados e julgados por uma autoridade competente, por uma autoridade que tenha esta atribuição dada pela lei, ok? De certa forma, meus amigos, esse inciso, ele complementa o sentido de um outro inciso que estudamos na aula passada, que foi o inciso 37. Você vai se lembrar que o inciso 37 é aquele que proíbe juízo ou tribunal de exceção. Está dito lá, não haverá juízo ou tribunal de exceção. E aí eu disse para você que tribunal de exceção é um tribunal, é um órgão do judiciário criado só para fazer o julgamento de um caso específico, criado sob encomenda, direcionado ao julgamento de um caso específico. Isso está proibido pela Constituição. Então, se o inciso 37 diz quem é que não pode fazer o julgamento, órgão de exceção, agora o 53, ele diz quem é que vai fazer o julgamento. A autoridade competente. Então, os dois incisos são complementares. E, em conjunto, eles formam um princípio que é conhecido, olha aqui, como o princípio do juiz natural. O princípio do juiz natural, ele surge exatamente da junção do inciso 37 mais o inciso 53 do artigo 5º. São os dois incisos em conjunto que formam o princípio do juiz natural, ok? Seguindo adiante aqui, nós temos agora o 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. É o princípio do devido processo legal. Em primeiro lugar, o que é ser privado de alguma coisa? Ser privado de alguma coisa é perder alguma coisa. Então veja bem, você não pode perder a sua liberdade, você não pode perder os seus bens, sem que antes seja observado o devido processo legal, ou seja, as formalidades que a lei prevê para aquela situação. Olha, em qualquer situação de privação de uma liberdade ou de um bem, é preciso que se respeite as formalidades legais. É preciso que se respeite os requisitos trazidos por lei. Eu vou dar um exemplo muito simples para você. Todos os anos, você que tem carro, você tem que pagar o IPVA, que é o imposto pela propriedade do veículo automotor. Muito bem, o IPVA, o seguro obrigatório e o licenciamento anual. Então aí você vai lá no banco fazer o pagamento, você leva o código de Renavan do seu carro, chega lá e você faz o pagamento. Mas aí quando você chega no banco, para sua surpresa, tem uma multa de trânsito que está vinculada ao seu carro e você não sabia disso, você não conhecia essa multa, você não tinha sido notificado sobre essa multa. Então você acha que a multa é indevida. Então você tem a ideia, eu vou pagar o IPVA, o seguro obrigatório e licenciamento anual, para eu regularizar logo a documentação, mas eu não vou pagar essa multa. Eu vou tentar descaracterizar, eu vou recorrer, vou tentar anular essa multa. Bom, a sua ideia foi boa, mas você não vai conseguir colocá-la em prática, sabe por quê? Porque a lei aplicável ao caso, que é o Código de Trânsito, ele vincula tudo. Ou você paga tudo ou você não paga nada. Ele não deixa que você separe a multa das outras obrigações, ok? Então você acaba pagando tudo, inclusive a multa, o que não impede que depois você recorra. E aí, caso você comprove que ela é indevida, você vai receber o dinheiro de volta que você pagou devidamente corrigido, ok? Agora, a questão é a seguinte, no momento que você paga aquela multa para depois recorrer, você está pagando a multa, você está sendo privado de um bem,
que aquele valor que você está usando para pagar a multa é um bem seu, o dinheiro é um bem. Acontece que ninguém será privado de um bem sem o devido processo legal, é o que está dito aqui. É por isso, meus amigos, que a multa de trânsito ela só pode ser cobrada se antes uma série de formalidades trazidas pela lei tiverem sido observadas. Essas formalidades que a lei traz é que são o devido processo legal para esse caso. Quais são as formalidades? O Código de Trânsito Brasileiro, que é uma lei federal, diz quais são as formalidades para que uma multa de trânsito possa ser cobrada. Tem que ser lavrado um auto de infração de trânsito, que é conhecido como AIT, por uma autoridade competente para isso, devidamente identificada no AIT. No AIT tem que ter a data, o local e a hora da infração de trânsito praticada por você. Tem que ter as características do seu veículo, o modelo, a cor, a placa e assim por diante. Essas formalidades todas são exigidas pela lei e elas é que são o devido processo legal. Ou elas são observadas, ou você não vai poder ser privado daquele bem que é o dinheiro quando você paga a multa. A multa é indevida e não pode ser cobrada. Percebeu? Então, esse é o sentido do princípio do devido processo legal. Você tem que respeitar as formalidades que a lei traz para cada caso de privação de uma liberdade ou de um bem. Agora, é exatamente a partir daí que surgem dois direitos básicos e muito importantes e muito cobrados em prova. Os direitos ao contraditório e à ampla defesa. Eles estão aqui na sequência. Olha aqui o inciso 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Olha aí, contraditório e ampla defesa. Olha, toda vez que você estiver sendo acusado de alguma coisa que possa lhe acarretar um prejuízo, em qualquer contexto de acusação que possa lhe acarretar um prejuízo, você tem o direito ao contraditório e à ampla defesa antes de sofrer qualquer prejuízo. Essa palavra contraditório vem de contraditar. Contraditar significa contra-argumentar. Significa dar a sua versão dos fatos. Alguém está lhe acusando de alguma coisa. Você tem o direito de dar a sua versão dos fatos. Esse é o seu direito ao contraditório. Já a ampla defesa é o direito de apresentar os meios de prova que você tiver em seu benefício. Documento, testemunha, perícia e assim por diante. Então veja que o princípio da ampla defesa, na verdade, ele preenche o contraditório. Ele torna o contraditório útil, real, efetivo. O contraditório por si só ele não vai lhe ajudar muito. É preciso que ele venha acompanhado da possibilidade de apresentar os meios de prova que existirem ao seu dispor. Ok? Agora, observe como esse inciso 55, vamos ver aqui de novo, foi extremamente cuidadoso e abrangente, porque ele diz, aos litigantes, litigante é aquele que litiga. Litigar é discutir, debater, demandar. Então, as partes do processo, por exemplo, o autor e o réu são litigantes do processo. Tá certo? Então, veja bem, aos litigantes em processo judicial ou administrativo. Então, veja, de vez em quando a prova, ela traz questões sobre isso, já aconteceu várias vezes, dizendo que os direitos ao contraditório e à ampla defesa estão assegurados pela Constituição Federal no processo judicial, mas não no processo administrativo. Errado. Tanto no processo judicial, que é o que tramita no judiciário, como também no processo administrativo, que é aquele que tramita internamente na administração pública. Ok? E mais do que isso, olha só o que está dito aqui. Aos acusados em geral, portanto, mesmo que não seja no processo judicial, mesmo que não seja no processo administrativo, em qualquer contexto de acusação, estão assegurados os direitos ao contraditório e à ampla defesa. Ok? Seguindo adiante, minha gente, temos aqui agora o inciso 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Olha, provas obtidas por meios ilícitos são chamadas simplesmente de provas ilícitas. Aquelas provas às quais você tem acesso, desrespeitando algum direito de alguém, desrespeitando a lei, desrespeitando a Constituição. Exemplo, você lembra que nós falamos na aula passada do sigilo da correspondência? Então você não pode entrar clandestinamente no e-mail de uma outra pessoa, porque você está violando o sigilo de correspondência. Digamos que você faça isso, e ao ler o e-mail clandestinamente da outra pessoa, você se depare com uma situação a seu respeito. A pessoa está falando mal de você, vamos imaginar. E aí você pega aquele e-mail e usa em um processo que você ajuiza uma ação judicial contra aquela pessoa, usando o e-mail como prova. Não pode, porque foi obtida de maneira ilícita, portanto é inadmissível no processo. É isso que está dito aqui. Ok? E faz todo sentido, porque se não houvesse essa proibição de utilização de provas ilícitas em processos,
de certa forma as pessoas se sentiriam estimuladas a praticarem atos ilícitos como forma de obtenção de prova. Então, por isso, a proibição é plenamente justificada. Agora, vamos ter cuidado com uma coisa. Na verdade, uma coisa que eu vou te falar aqui mais por precaução, porque eu acho muito difícil ser cobrado na sua prova do INSS. Veja bem, o STF, ele entende que essa proibição aqui tem exceção. O STF entende que, considerando que não existem direitos absolutos na nossa Constituição, considerando que todos os direitos que a Constituição traz devem ser exercidos dentro de certos limites, então, por essa razão, o STF diz que, em certos casos, é razoável admitir a utilização de prova ilícita. Imagine, por exemplo, que a prova ilícita ela venha para evitar a condenação de um inocente. Imagine. Neste caso, ela vai precisar ser utilizada no processo, porque mais importante do que qualquer coisa é evitar a condenação do inocente. Então, diz o STF, em certos casos excepcionais, a prova ilícita poderá ser admitida, notadamente quando ela vier para prestigiar a dignidade da pessoa humana, que é um princípio fundamental da Constituição brasileira. Ok? Agora, como eu disse, na sua prova do INSS, muito provavelmente, o que vai ser cobrado é o que está escrito na Constituição. Então, sua prova diria assim, ó, segundo a Constituição Federal, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Ponto. É o que está escrito aqui. O parâmetro utilizado pela questão foi o texto da Constituição e não a opinião do STF a respeito. Ok? Muito bem. Então, voltando aqui, a questão, o inciso 56, ele proíbe provas obtidas por meios ilícitos. Vamos adiante. Aqui o inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Olha, aqui nós temos o famoso princípio da presunção de inocência. Presunção de inocência. Também chamado, às vezes, de presunção de não culpabilidade. Tanto faz. O mais certo é presunção de não culpabilidade. Mas o mais usado, inclusive pelas provas, é presunção de inocência. Veja bem, a premissa de que parte a Constituição é de que as pessoas são pessoas de bem e não criminosos. Então, presume-se a sua inocência e não a sua culpa. A sua culpa, ela só virá quando ela for provada. Veja bem, não é você que tem que provar que você não praticou um crime. Quem lhe acusa é que tem que provar que você praticou. Por quê? A não prática de crime, a inocência da pessoa é presumida, não precisa ser provada. Percebeu? É exatamente por isso, meus amigos, que, em regra, a pessoa responde ao processo criminal em liberdade e não presa. Porque durante o processo criminal ainda não houve a condenação transitada em julgado, que é a condenação definitiva. Então, presume-se, durante o processo, que a pessoa é inocente. Por isso ela não vai ficar presa. No dia que vier a condenação criminal transitada em julgado, aí inverte-se a presunção. Agora ela é considerada culpada e, portanto, poderá cumprir a sua pena de prisão, se for o caso. Ok? Agora, veja bem, eu estou dizendo que, em regra, não existe prisão durante o processo, só que tem exceção. Prisão em flagrante, prisão preventiva, prisão temporária, são modalidades de prisão anteriores à condenação transitada em julgado. Isso é possível, embora seja excepcional. A regra é que você responde ao processo criminal em liberdade, em função do princípio da presunção de inocência, ok? Muito bem, voltando aqui, temos agora o 58. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Olha só, quem é o civilmente identificado? É aquele que está portando um dos documentos de identificação civil. O mais comum é a carteira de identidade, o RG, mas tem também a carteira nacional de habilitação, tem o passaporte, tem a carteira de trabalho, tem as carteiras expedidas pelos conselhos profissionais e assim por diante. Pois bem, se você está portando um desses documentos, você está identificado civilmente. Consequentemente, você não será submetido ao procedimento de identificação criminal, porque o procedimento de identificação criminal, ele é um procedimento potencialmente constrangedor para a pessoa. Ele consiste em quê, exatamente? Identificação criminal é basicamente você ser fichado pela polícia, deixando registradas suas impressões digitais, que são chamadas também de impressões papiloscópicas, como se diz popularmente, é tocar o piano na ficha criminal. Você deixa os 10 dedos, as 10 digitais registradas na ficha criminal. E também aquela foto que tiram sua com um númerozão aqui na frente, tá lembrado? De costas, de perfil, de lado. Aquilo ali também faz parte do procedimento de identificação criminal. Pois bem,
Se você está identificado civilmente, você não será submetido ao procedimento de identificação criminal. Mas aí é que está o detalhe aqui no final do inciso. Salvo nas hipóteses previstas em lei. Portanto, a lei traz algumas situações em que, mesmo estando identificado civilmente, você poderá ser submetido à identificação criminal. Quais são essas situações? Você não precisa saber, porque elas não estão na Constituição, estão na lei. Você só precisa saber que elas existem e não quais são elas, ok? Muito bem, seguindo adiante, olha aqui o 59. Será admitida a ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. Veja só, existem dois tipos de ação penal. A ação penal ela pode ser pública ou privada. Quando alguém pratica um crime, o ideal, nem sempre acontece, mas o ideal é que essa pessoa que praticou o crime seja submetida a um processo de julgamento, é exatamente a ação penal. E aí ela vai ser eventualmente condenada ou absolvida, a depender do que fique provado na situação concreta. Veja bem, a depender do crime que foi praticado, a ação penal movida contra a pessoa, ela pode ser pública ou privada. Se for ação penal pública, significa que o interesse em punir o autor do crime, em primeiro lugar, é de toda a sociedade, e não apenas do particular, da vítima ou da família. O que está em jogo é o interesse da sociedade. Como o defensor da sociedade é o Ministério Público, então o papel de entrar com ação penal pública é do Ministério Público defendendo o interesse da sociedade. Já se o crime for de ação penal privada, ao contrário, o interesse em punir o autor não é de toda a sociedade, mas sim do particular, normalmente da vítima ou da família da vítima. A maior parte dos crimes são crimes de ação penal pública, mas tem alguns que são de ação penal privada, onde o interesse em punir é do particular, portanto, cabe ao particular entrar com ação penal, e não o Ministério Público, porque não está em jogo o interesse da sociedade. Percebeu? Então, olha aqui, a principal diferença. A ação penal pública é movida pelo Ministério Público defendendo o interesse da sociedade. Já a ação penal privada é movida pelo particular e não pelo Ministério Público defendendo o interesse do particular e não da sociedade. Ok? Exemplo, homicídio. Diz a lei que é um crime de ação penal pública. Outro exemplo, calúnia. É um crime de ação penal privada. Cabe ao próprio particular caluniado entrar com ação penal. Se ele não fizer, ninguém pode fazer em nome dele. Tá certo? Agora, o detalhe é o seguinte. Se o crime for de ação penal pública, o Ministério Público tem prazo para mover essa ação penal pública. Se ele não cumprir esse prazo, poderá, então, o particular entrar com a ação penal no lugar do Ministério Público, para evitar a prescrição do crime, para evitar a impunidade. Ok? Muito bem, é aí que nós temos uma ação privada, ou seja, movida pelo particular, num crime de ação penal pública, porque esta ação penal pública não foi promovida no prazo legal. É exatamente o que está dito aqui, ó, no inciso 59. Será admitida a ação privada, ou seja, movida pelo particular, nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. Agora, quais são esses prazos? Como é que na prática acontece? Quais são as etapas da ação penal? Nada disso interessa para nós. Isso é matéria de direito processual penal e não de direito constitucional, ok? Muito bem, seguindo adiante, olha aqui o inciso 60. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. Olha, os atos processuais são aqueles atos praticados dentro de um processo. Em regra, são públicos. Em regra, o processo é público para que qualquer um tenha conhecimento. Interessa a qualquer cidadão, meus amigos, minhas amigas, saber como é que o Poder Judiciário está praticando seus atos. Então, o processo judicial é público. Agora, excepcionalmente, a lei ela restringe esta publicidade em nome de outros interesses. Excepcionalmente, a publicidade é diminuída para preservar, por exemplo, a intimidade das pessoas. A intimidade é também um direito protegido constitucionalmente. Ou então, quando o interesse social, de alguma forma, recomenda a restrição da publicidade. Ok? É isso que está dito aqui nesse inciso. É aí que nós temos notícia dos processos que tramitam em segredo de justiça. Quando houver segredo de justiça, é porque tem alguma coisa aí que justifica a restrição da publicidade. Mas isso é exceção. Normalmente, é público o processo. Tá certo? Olha aqui o inciso 61. Ninguém será preso
se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Olha só, minha gente, na época da ditadura militar, as pessoas eram presas de qualquer maneira. Muitas vezes você era preso simplesmente para averiguações, porque havia suspeitas de que você era comunista, era contrário ao regime militar. Então você era preso para averiguações. O problema é que algumas dessas pessoas presas para averiguações até hoje estão sendo averiguadas, nunca mais voltaram para casa. O Estado simplesmente dava fim nas pessoas. Pensando nisso, o legislador colocou esse inciso aqui. Então, hoje, o indivíduo só pode ser preso no Brasil em duas situações: ou em flagrante, ou por ordem escrita e fundamentada de um juiz, para saber exatamente por que é que está sendo preso. Ordem escrita e fundamentada de um juiz. Ok? Agora, tem exceção? Tem. Que vale para os militares. No caso de transgressão militar ou crime propriamente militar definido em lei, aí tem a lei que define os crimes propriamente militares, aí vai ser possível a prisão do militar sem flagrante e sem ordem de um juiz. Mas tirando essas exceções, transgressão militar e crime propriamente militar definido em lei, o civil, o não militar, ele só pode ser preso em flagrante ou por ordem escrita e fundamentada de um juiz, ok? Não há mais, portanto, as prisões para averiguações sem flagrante e sem ordem do juiz. É o que está dito aqui no inciso 61. Agora, a partir daqui, a Constituição traz uma série de garantias para os presos, sempre lembrando da época dos presos políticos da ditadura. Lembrando daquelas barbaridades que aconteceram lá, o legislador colocou aqui os incisos que vêm agora. Olha aqui comigo o inciso 62. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Olha, aqui temos a garantia conhecida como comunicabilidade das prisões. Na época da ditadura, as pessoas eram presas e levadas para local desconhecido. E muitas vezes ali ninguém sabia para onde é que elas tinham sido levadas, o Estado simplesmente sumia com elas. Então hoje, o preso, não interessa a circunstância da prisão, o preso tem o direito de que um juiz seja imediatamente informado sobre a prisão, como também do local onde se encontra preso. E ainda, além do juiz, ele tem o direito de que alguém de sua família ou alguém por ele indicado saiba da prisão e saiba do local onde se encontra preso, para acompanhar as circunstâncias e evitar que o Estado suma com a pessoa, dê fim na pessoa. É a garantia da comunicabilidade das prisões. Olha aqui o próximo inciso, o 63, que continua trazendo garantias para o preso. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Olha, quando o indivíduo é preso, ele tem uma série de direitos. O primeiro direito do preso é o direito de saber quais são seus direitos. Esse é o primeiro direito do preso. Direito de saber quais são seus direitos. Entre eles, o direito ao silêncio. O direito de permanecer calado. É evidente que se esse direito de permanecer calado é um direito, então quando ele for usado pelo preso, ele não vai poder causar um prejuízo, né? Eu estou dizendo isso porque antigamente nós vimos em filmes, novelas, a pessoa sendo presa. Aí quem fazia a prisão dizia assim, ó, você está preso, tem o direito de permanecer calado, tem o direito ao silêncio, mas o seu silêncio poderá ser usado contra você. Está errado isso. É claro que o silêncio não pode ser usado contra a pessoa, porque ele é um direito da pessoa. Que direito é esse que você tem e quando usa se prejudica? Então não é um direito, é um esparro que estão criando para você. Então, está errado essa história. O que está certo é uma outra coisa, que também às vezes nós vemos em filmes, novelas. Você está preso, tem o direito ao silêncio. E tudo que você disser poderá ser usado contra você. Aí tudo bem. Aí tudo bem. Você não é obrigado a dizer. Você diz alguma coisa se você quiser. Caso você faça isso, é porque você está voluntariamente abrindo mão do seu direito ao silêncio. Abriu mão porque quis. A depender daquilo que você diga, você pode sim ser prejudicado. Ok? Agora veja bem, além do direito de permanecer calado, que está aqui nesse inciso 63, ele também traz outros direitos. Olha aqui comigo. Direito de permanecer calado e o direito de ser assistido pela família e por advogado. A família assistirá do ponto de vista emocional, psicológico. O advogado do ponto de vista da defesa técnica. Todos têm o direito de ser defendidos tecnicamente por um advogado.
E se o preso não tiver meios para contratar um advogado particular, cabe ao Estado proporcionar gratuitamente um advogado para esse preso. Esse advogado gratuitamente proporcionado é exatamente o defensor público. O defensor público é um advogado como qualquer outro, só que contratado e pago pelo Estado para defender aquele que não tem meios para contratar um advogado particular. Ok? Muito bem, seguindo adiante, o 64 continua tratando do preso. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Olha, essa é uma regra de transparência, porque veja comigo, normalmente quem faz a prisão é a polícia, e a polícia é o Estado. Nós estamos num Estado de direito, que é aquele Estado regido por leis, que não se afasta das leis, que pratica atos com respaldo das leis. Então veja bem, a premissa, a presunção é de que o Estado pratica atos legais. Se foi o Estado que fez a prisão foi legal, pelo menos essa é a presunção. Por isso o Estado não tem o que esconder, ele mostra a sua cara, ele não deve nada a ninguém. Então, aquele agente do Estado responsável pela prisão e pelo interrogatório tem que ser devidamente identificado, é um direito do preso identificar o responsável pela prisão e pelo interrogatório, mesmo porque, havendo essa transparência, se por acaso a pessoa que fez a prisão tiver praticado alguma arbitrariedade, algum excesso, como acontecia na época da ditadura, poderá ser denunciado pelo preso depois. Poderá ser responsabilizado e punido pela arbitrariedade que praticou. É esse o intuito do legislador quando ele traz essa regra de transparência. Agora, veja bem, eu disse para você que normalmente quem prende é a polícia, e a polícia é o Estado. Mas normalmente, só que tem exceção. Por exemplo, prisão em flagrante, não é só a polícia que pode fazer, não. Qualquer pessoa do povo, você que está me assistindo agora, pode fazer uma prisão em flagrante, sabia disso? Pode. É o famoso esteja preso, como se diz aí no jargão do direito penal. Esteja preso. Você está fazendo uma prisão em flagrante. Aí depois você chama a polícia e entrega a pessoa à polícia. Não é o que eu recomendo que você faça, né? Mas se você quiser fazer, pode fazer. Prisão em flagrante qualquer do povo pode fazer. A polícia deve fazer. O cidadão comum não tem o dever de fazer, mas ele pode fazer a prisão em flagrante. Entretanto, se for a polícia é o Estado que mostra a sua cara. Por isso a regra de transparência em relação ao responsável pela prisão e o responsável pelo interrogatório. Ok?